conhecendo a vontade de Deus hoje. Muito bem, muito bem. E eu fiquei bastante impressionado conforme o nosso irmão, nosso querido irmão, o Dr. Luiz Roberto, compartilhou na última quarta-feira. E eu gostei demais dos exemplos que ele nos deu naquela altura. Eu queria só fazer uma pequena revisão rapidamente. O primeiro ponto é o Espírito e eu sendo um. E isso é uma passagem muito interessante que nós precisamos estar sempre atentos, E graças ao Senhor, aquele exemplo da xícara, daquele copo com a água quente, não, melhor dizendo, copo, com aquela água quente e o saquinho de chá. Então é um exemplo simples, mas é bem assim, dá para esclarecer bem esse assunto. Aqui no capítulo 4, do Evangelho de João, no capítulo 14, é muito importante nós vemos que Deus ele quer fazer morada no nosso coração. Esse é o desejo de Deus, Ele quer vir e morar no nosso coração. Por isso que nós sempre falamos de pregarmos o Evangelho. Então, sempre nós temos que estar com essa preocupação de pregarmos o Evangelho, porque esse Evangelho um dia nos alcançou, ou seja, essas boas novas nos alcançou. Nós abrimos nosso coração para Deus, recebemos Jesus e hoje Ele faz morada no nosso coração. Isso é belo demais, é rico demais. Eu queria ler uns versículos para vocês. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Está lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Tá bom? É muito rico essa passagem. Pega a sua Bíblia aí, fique atento. Nós vamos ver essa passagem agora, tá? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui fala assim, o apóstolo Paulo se dirigindo aos irmãos ali, a igreja em Corinto, tá bom? Fala assim, não sabeis, versículo 16 fala assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E depois no 17 nos diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então veja aqui, uma vez que você creu em Deus, uma vez que você recebeu Jesus Cristo como Senhor de sua vida, o seu corpo, assim como o meu corpo, o nosso corpo passa a ser santuário de Deus. Isso é maravilhoso demais, E quando ele está dando aquele exemplo do chá na água quente, mesclou, houve uma mescla. O Espírito Santo entrou no nosso espírito, não há como separar mais, tá certo? Agora, mais um outro versículo aqui que eu quero ler com você, está no capítulo 6, versículo 17, aí em 1 Coríntios. Tá, vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 17, tá bom? Olha só que interessante. Fala assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vou ler de novo, leia comigo aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então não tem como mais separar. Isso é maravilhoso maravilhoso demais, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, muito bem. Esse assunto o nosso irmão Beto discorreu bastante na quarta-feira passada. Eu só estou fazendo uma pequena introdução aqui. Você pode entrar lá no canal da igreja, no canal do YouTube da Igreja em Campinas, tá lá, e você pode desfrutar, tá? Essa palavra com mais riqueza ainda. Eu quero avançar um pouco mais. Eu queria ler o João capítulo 14, versículo 23, tá? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, ok? Muito bem. Aqui nos diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viu? Nós lemos Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios, e aqui Jesus no Evangelho, ele fala qual é o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? É vir fazer morada em nossos corações. E nós, por sua vez, nos tornamos o quê? O templo do Espírito Santo. É o que nós vimos lá em Coríntios.
É maravilhoso demais. No versículo 26, acompanha aí, versículo 26, fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só, vos fará lembrar de tudo que... Agora no versículo 28, na parte finalzinho, fala assim, vou ler o versículo todo. Se ouvirdes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. E se me amasseis, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, essas passagens todas aqui mostram claramente que Deus nos ama muito, não é? E Ele realmente é maravilhoso e quer vir morar em nós. Agora, depende de você, depende de eu, depende de nós permitirmos. Muito bem. Mas aí, isso no capítulo 14. Agora no capítulo 15, onde eu quero chegar, tá? E o Kaique vai me ajudar aqui com o horário, né? No capítulo 15, aqui é muito interessante, olha só o que fala aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Senhor Jesus, então mostra aqui o relacionamento que Deus quer ter conosco. É muito importante nós percebermos isso. Deus quer ter um relacionamento orgânico. Não é aquela coisa eu aqui e Deus distante. Ele já não está em mim, já não está em nós, já não está fazendo morada em nossos corações, como acabamos de ler agora. E esse relacionamento que Ele quer ter conosco é um relacionamento profundo, sabe, orgânico. Não é uma coisa, sabe, aquela coisa formal e tal. Não, é um relacionamento, vou dizer assim, de pai para filho, tá? Um relacionamento orgânico, de amor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o ramo está ligado ali àquela videira, nós podemos estar também diariamente, precisamos estar diariamente conectados ao quem? Ao Pai, ao Deus, ao nosso Deus e Pai, a essa videira maravilhosa que está falando aqui, amém? Muito bem. Então, quando nós agimos dessa forma, e fala assim, quando ele fala aqui, vós, né? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Aí depois, se a gente continuar lendo aqui, fala assim, todo ramo que está em mim, tal, já lemos esse versículo. Aí no versículo 3 fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui é o plural. Isso mostra que eu vivendo na presença dele, eu vivendo conectado ao Pai, a essa videira maravilhosa, eu como ramo, você também como ramo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos expressar as riquezas de Deus. Nós vamos manifestar as virtudes maravilhosas de Deus. Amém? E isso tem tudo a ver com o corpo de Cristo, com a igreja. Eu queria ler um versículo com vocês aqui, Efésios capítulo 1, tá? Vamos ler agora, Efésios capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ver que o nosso relacionamento com Deus, aqui como ramo dessa videira, tem que ser assim, quer ver? Como membros do corpo. Vamos ler aqui, tá bem? Efésios capítulo 1, versículo 22. Essa passagem é muito interessante, que mostra claramente como o nosso relacionamento com Deus é precioso. Ele fala assim, do versículo 22, Efésios 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Tá? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É maravilhoso demais, né? Então como nós estamos ligados a essa videira, conectados à videira, nós como ramos, nós vamos expressar o quê? Deus. Não é o que fala aqui? Nós vamos expressar a plenitude daquele que enche, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é o que? A igreja. Né? Isso é maravilhoso demais, né? E depois é muito interessante aqui em João, né? Depois que nós lemos esses versículos, algo assim impressionante. Então, João 15, do versículo 1 até o versículo 11, mostra para nós o nosso relacionamento com Deus, tá?
nosso relacionamento com Deus e tudo, nossa comunhão com Deus. Agora, aqui, a partir do versículo 12 até o versículo 17, aí, o que fala ali? Vamos ver alguns versículos lá em João agora, novamente, no Evangelho de João, capítulo 12, tá? Versículos de 12 a 17. Nós vemos uma palavrinha lá muito interessante, que fala aqui, que tem tudo a ver conosco, tá bom? Capítulo 15, a partir do versículo 12, tá bom? Então aqui fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pega bem essa palavra. O meu mandamento, quem está falando aqui é Deus, quem está falando aqui é Jesus para os seus discípulos, tá bom? Ele fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tendo-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então, a palavra-chave aqui, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então começa no versículo 12 falando o quê? Que nós devemos amar uns aos outros. E termina aqui essa sessão, vamos dizer assim, falando que nós precisamos amar uns aos outros. Então é muito interessante que esse é o ponto principal nessa passagem do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Do versículo 12 ao versículo 17, tá bom? Então aqui nós vemos que é uma questão orgânica, de vida, um relacionamento de vida, de pai para filho, de filho para pai. Esse é o amor de Deus, algo tremendo, algo maravilhoso. E eu estava me lembrando aqui de uma passagem, né, que nós estamos desfrutando da igreja em Tessalônica. Então a igreja em Tessalônica, ali é fruto do quê? Do Evangelho chegar a ele de uma maneira poderosa. A igreja em Tessalônica, ela foi gerada pela obediência e direção que o apóstolo Paulo recebeu. Ali, começando ali naquela região da Macedônia, primeiro foi em Filipe, né? E depois Tessalônica. Irmãos, olha, a obediência e a direção que ele recebeu, ele foi obediente àquela direção e o resultado foi o Evangelho entrando na Europa. Se você ler aí, for pesquisar, você vai ver. E ali o Evangelho não foi só a pessoa chegou ali, pregou, falou uma palavra bonita e foi embora. Não, em Tessalônica, nós estamos estudando essas passagens muito rica, porque Paulo não teve muito tempo para ficar ali, mas ele vivia o Evangelho. Ele não só falava assim bonito e tudo mais, mas ele era a expressão do Evangelho. Em outras palavras, ele expressava o amor de Deus. Muito bem, com isso nós aqui vemos assim que essa palavra de João, né, nós vemos a prática dela aqui na igreja em Tessalônica. Eu queria ler com vocês um versículo ali, muito rico, que olha, eu estou muito impressionado com essa carta que o apóstolo Paulo escreveu e as mensagens que têm sido ministradas para nós nesses últimos dias. Muito, mas muito rico, eu não posso deixar de compartilhar com vocês, queridos irmãos. Amém? Olha assim, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Então, ele vai falando, a preocupação dele no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
esse evangelho foi assim anunciado de uma maneira tão forte que aqueles irmãos ali em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, ali foi tão forte, tão impressionante. Olha o que aconteceu aqui, vamos ver aqui no versículo 9. Pois eles mesmos, Paulo falando, continuando aqui, eu estou pulando aqui o versículo, né, para o versículo 9, ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, e para aguardar do céu, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Então, eles desenvolveram uma estrutura maravilhosa nessa igreja, que era uma primeira coisa, fé, amor e o que? E esperança e perseverança. Tudo isso porque eles viram na pessoa do apóstolo Paulo, eles não só viram as palavras, mas eles viram na pessoa do apóstolo Paulo e seus cooperadores, eles viram aqueles que falavam e viviam o evangelho. Isso foi muito forte, que eles abraçaram o evangelho e se tornaram uma igreja assim que se tornou modelo naquela região. Então, irmão, aquilo que fala lá em João, capítulo 15, versículos de 12 até 17, fala o que do amor, amar uns aos outros. E a igreja em Tessalonicense, eles praticavam. Quando fala aqui da fé, eles abandonaram os ídolos. Ídolos, não é fácil. Tinha muitas e muitas idolatrias naquela época, na Grécia, na Macedônia ali, e eles abandonaram. E será que tem idolatria hoje, nos nossos dias? Certamente tem muitos ídolos. Há muitas idolatrias. A idolatria visível, né, aquelas estátuas e tudo mais, e a idolatria oculta, né? Quando a gente fica aí admirando muitas pessoas, cultuando personalidade no mundo artístico, no mundo esportivo e vai por aí afora, é um tipo de idolatria, sabia? O ídolo é tudo aquilo que toma lugar, que rouba o lugar de Deus em nossos corações. Mas a igreja em Tessalônica, aqueles irmãos ali, eles conseguiram se desvencilhar desses ídolos, e eram muitos ídolos, muitos. Eles conseguiram, porque realmente eles abraçaram o evangelho de uma maneira forte e poderosa. Isso, louvado seja o nome do Senhor, porque eles falam de abnegação, né? A operosidade, a abnegação do vosso amor. Aqui quando fala do amor, é labor de amor. Pode ser traduzido como labor de amor. Não é aquela coisa assim, não, é um amor de mãe. A criança acorda 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, a nenezinha, a mãe ela não mede esforços, ela vai lá, porque é movida pelo amor, para cuidar. Esse amor, eu diria mais ainda, o amor de Deus é o que predominava naquela igreja ali em Tessalônica, né? Amor e perseverança e fé na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o que está lá em João, capítulo 15, versículos de 12 a 17, tá? Amar uns aos outros. Que isso seja a nossa realidade hoje, que seja a nossa realidade também nos nossos dias, não é mesmo? Possamos amar uns aos outros. O menos discurso bonito mesmo, né? Naquela época da igreja em Tessalônica havia muita filosofia, havia, né, a sabedoria dos gregos e tudo mais, a cultura grega, enfim, eles tinham um zelo por essas coisas e no final a igreja, os irmãos em Tessalônica abandonaram tudo isso, se voltaram totalmente para Deus, né? Ao Deus vivo e verdadeiro. Então, isso também nós temos que prestar muita atenção, né? Foi uma palavra que foi ministrada para nós, eu desfrutei muito. Então isso mostra que a estrutura da vida da igreja é o quê? Obra da fé, servindo a Deus com verdadeiro, com labor de amor, e também passar por aguardar o Senhor Jesus, né? Aguardar a vinda dos céus de Jesus, né? E fala claramente, quando a gente continuar lendo aqui, vai falar isso daí.
de perseverança e esperança. Então, eu desfrutei muito dessa palavra, né? Que não é tão fácil a gente... eu gosto de vez em quando posso, assistir um futebol, não vou falar, mas só que essas coisas não pode roubar o meu tempo, não pode impedir de eu ir num culto, numa reunião, não pode impedir de eu visitar um irmão, nada disso pode impedir, porque senão aí passa a ser um ídolo, e um ídolo oculto, ninguém pode até não ver, mas está lá no meu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos seguir as pegadas do nosso Cordeiro, né? Jesus Cristo, que falou para amarmos uns aos outros. Então eu vou encerrando por aqui, mais essa passagem, né? E que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E tem dificuldade? Tem. A igreja em Tessalônica, eles passavam por muitas dificuldades. Basta você ler a primeira carta aqui, principalmente, você vai ver quanta tribulação. Haja visto que o apóstolo Paulo, ele foi tão perseguido que ele teve que fugir dessa cidade. Mas nem por isso o evangelho deixou de ser pregado. Nem por isso a igreja ali, né, vamos dizer assim, esfriou. Pelo contrário, eles abraçaram aquele evangelho, abraçaram de uma forma que repercutiu por toda aquela região da Macedônia. Que a igreja em Campinas, né, que você seja um desses também, que todos nós sejamos desses, que realmente que tenhamos fé, que tenhamos muito amor, labor de amor, perseverança e esperança. Deus abençoe todos vocês, amém? Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós clamamos, invocamos o Teu nome. E eu peço aqui em favor de todos aqueles que estão nos ouvindo, abençoa não somente eles, mas também todos os seus familiares, até mesmo seus vizinhos. Abençoa, eu oro e peço em nome de Jesus. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje.